Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o teacher Mike Coulter e esse é um vídeo daquela série na qual eu comento todas as aulas espelhadas do bimestre. Essa é a segunda aula espelhada, só que claro que quando a gente tem lá o escopo sequência ou quando a gente vai baixar o material digital, ela consta como aula 3, porque a aula 2 é a aula que os alunos trabalham na trilha de aprendizagem deles. Então a aula espelhada ela vai ser sempre as aulas de números ímpares. Então a aula 1, aula 3, aula 5 and so on, ok? Lembrando também que a aula espelhada é a aula que a gente usa com os 8º e 9º anos do ensino fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. É tudo a mesma aula, ok? Vamos começar essa terceira aula. O título dela é Preparing a Meal with Friends. Vamos só lembrar que eu trago o slide aqui só para a gente começar, mas eu nem abro o slide quando é aula espelhada, porque a ideia é que a gente abra o slide e fique revezando entre o slide e a plataforma, o slide e a plataforma. Eu acho que isso dá trabalho desnecessário, porque lá no slide ele só traz as orientações, o que é para a gente fazer na plataforma, mas é só a gente abrir a plataforma lá na tela e seguindo que dá tudo certo, ok? Então, só trazendo aqui que a aula vai ser, esse é o título da aula, como eu já falei para vocês. O conteúdo dessa aula vai ser vocabulário, food groups and common food, e gramática imperative, no affirmative, negative and polite forms. O objetivo é construir repertório léxico sobre alimentos. Daqui a pouco a gente fala sobre essa primeira atividade, porque eu adaptei, tá? Ela tá assim, ó, para começar, turn around and talk, say to a classmate your favorite kind of food. É o momento vire e converse, é o momento que a gente não deve ignorar nas nossas aulas de inglês, porque é o momento que a gente vai praticar a produção oral, o speaking dos alunos, mas eu adaptei essa aqui para deixar de uma maneira mais divertida, eu trouxe um jogo para a gente jogar. Mas vamos só ver aqui, ó, no próximo slide, então para essa aula a gente vai precisar abrir lá na plataforma o nível 1, unidade 6, Lesson 2, Preparing a Meal with Friends. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente vai abrir essa lesson aqui e o que a gente tem que fazer é só seguir. Clica aqui, faz todos os exercícios, clica aqui, faz todos, clica aqui, faz todos. Não precisa, não há necessidade de abrir o slide, porque eu acho que é só um trabalho a mais para o professor aí na sala de aula. Lembrando que eu sempre vou projetar aqui na tela para vocês, então, a plataforma e também o handout que eu uso com os meus alunos. Eu entrego esse handout para os meus alunos toda a aula, para eles terem ali onde anotar as coisas, para eles terem anotações do vocabulário e etc. Porque se eles forem copiar, leva muito tempo e eu não acho que eles, infelizmente, eu não acho que eles vão chegar em casa, baixar o material digital e estudar. Então já entrego para garantir que eles vão ter isso anotado em algum lugar. Voltando então aqui no slide, onde tem a primeira atividade, que é aquela atividade que eu falei que eu vou pular, porque é simplesmente assim, ó, say to a classmate your favorite kind of food. Ele vai virar para o amigo e vai falar, my favorite kind of food is tanana. Fiz uma alteração, vamos ver como que está lá no handout do aluno, embora lá não tenha todas as instruções, o professor que vai ter que trazer as instruções, mas está assim, ó, follow your teacher's instructions and play the game. A gente vai jogar aquele jogo que os alunos colocam uma carta aqui na testa e ele não sabe o que está escrito e ele tem que tentar adivinhar o que está escrito usando algumas perguntas. No caso, ele vai usar essas perguntas aqui, ó. Does it have? E os amigos vão responder só yes it does ou no it doesn't. Como vai ser o procedimento? Divide os alunos em grupos, tá? Eu acho que seria legal assim, ó, grupos de 4. 4 alunos cada grupo ou 5 alunos cada grupo. Fizeram um grupo, pede para eles fazerem uma roda, um círculo lá, entrega um cardzinho para cada aluno. Né? Traz vários, ó, corta uma folha sulfite em vários pedacinhos, entrega um para cada aluno. Pede para eles escreverem aqui o prato predileto deles. E aí eles podem escrever o que tem em inglês, né? Ou o que não tem em inglês, tipo feijoada, escreve lá mesmo feijoada. Ele tem que escrever, ninguém pode ver isso. Escreveu? Todo mundo escreveu? Ele vai virar assim para baixo, para ninguém ver o que está escrito, e vai passar para o amigo que está na direita dele. Então, todo mundo passa para o amigo da direita, né? E aí, todo mundo vai receber um card que não sabe o que está escrito. E aí você fala, ok, agora todo mundo pode pôr na testa, todo mundo vai colocar, vai estar aqui o que o amigo da esquerda escreveu, só que eles não sabem o que é. E eles precisam descobrir.
Então eles vão começar a fazer perguntas para os amigos para descobrir o que é. Então ele vai perguntar, por exemplo, vamos supor que é pizza. E aí eu pergunto, does it have cheese? E aí o grupo fala, yes it does. Does it have a fruit? E eles falam, no it doesn't. Embora às vezes tenha, né? Depende. Mas aí vamos dessa forma até ele descobrir qual que é a pergunta que eles têm. Podemos limitar também, tá? Podemos falar que cada um tem 5 chances, né? Pode fazer 5 perguntas, não adivinhou, vai pro próximo. E aí vai rodando até alguém descobrir. Vamos ver procedimentos para isso? Então, a gente fez isso, né? Sentou os alunos em círculo, em grupos, entregou um cardzinho para cada, pediu para eles escreverem a comida, passa para quem está na direita sem a pessoa ver o que está escrito, ok. E aí a gente explica como vai funcionar e a gente faz repetition dessas frases que estão aqui, ok? Então a gente repete, does it have? E aí a gente explica que eles vão pôr um ingrediente que eles acham que tem naquela comida. Does it have cheese? Does it have tomatoes? Does it have meat? E os amigos do grupo vão responder yes it does, no it doesn't. Então a gente faz repetição dessas 3 frases aqui umas 3 vezes. A gente pode até fazer um exemplo, pede para um aluno escrever um prato qualquer, e aí a gente, como professor, coloca o cardzinho na testa e tenta adivinhar, fazendo as perguntas para a sala e a sala respondendo, para eles verem como que funciona. Feito isso, deixa eles ali brincando desse jogo ali uns 5, 6 minutos, né? Sempre tomando cuidado com o time management. E quando terminar, a gente pode até perguntar quem que descobriu, quem que não descobriu, quais foram as comidas que te ajudaram a descobrir e etc. E aí a gente termina essa atividade aqui. Fiz essa mudança só para ficar uma atividade que eles falam um pouco mais e para ficar uma atividade que eles se envolvam também um pouco mais, porque jogos eles sempre gostam de participar. Terminamos, vamos para o primeiro exercício lá da plataforma, que é Food Groups. Vamos clicar aqui, vai abrir o primeiro exercício, que é um vídeo que eles vão precisar assistir. Aqui no handout do aluno, eu coloquei então que eles vão assistir esse vídeo e responder as perguntas. Where are they? They are in the kitchen, é o objetivo, tá? What are they doing? They are cooking. Né? Como vamos fazer? Pede para os alunos lerem o enunciado em silêncio, circular as palavras que eles conhecem do enunciado, aí a gente pergunta deles o que vocês entenderam então que é para fazer nesse exercício, então vamos repetir as perguntas, e aí a gente faz o repetition de where are they, umas 2 vezes, repetimos they are in the, mais umas 2 vezes, depois a gente repete what are they doing, e depois they are tananã. E aí, lembrando aqui nessa parte, a gente fala que como é fazendo, a resposta tem que vir com ing. Por exemplo, they are working, they are playing a game, they are studying, só para eles saberem. E aí a gente vem para a plataforma, a gente toca o vídeo, lembrando que a gente consegue ativar as legendas aqui, e aí a gente toca o vídeo 1 ou 2 vezes, aqui não precisa de mais que isso, porque eles vão prestar mais atenção no que eles estão vendo do que compreender inglês para responder, né? Eu tirei o som aqui, mas aí vai tocando com o som. Terminamos de fazer isso, aí nós temos algumas opções. Ou a gente pede para os alunos responderem individualmente, ou a gente pode colocar os alunos em pares e um pergunta para o outro. Where are they? O amigo responde, they are in the kitchen. Se ele não concorda, ele vai falar, no, they are in the tanana. What are they doing? E aí responde. Terminamos, a gente pede para 2 voluntários, cada um responder uma dessas perguntas, só para a gente ver se eles pegaram o sentido ali da conversa, e aí a gente fala então que hoje nós vamos falar de comida, e por isso que nós vimos esse vídeo, e etc. Próxima atividade que nós temos aqui na plataforma é uma atividade de apresentar vocabulário, né? Então, é aquele esquema, a gente toca, vai falar, a gente pede para os alunos repetirem, a gente faz repetição de cada uma umas 2, 3 vezes para treinar a pronúncia deles. Eles vão ter isso aqui lá no handout deles, exatamente a mesma coisa, a mesma foto, mesmas palavras, então a gente pede para eles irem acompanhando lá no handout deles e fazendo alguma anotação de pronúncia, se necessário. Lá na plataforma damos continuidade e aí já vem a explicação de Food Group. Essa atividade eu não trouxe para o handout do aluno, justamente para ter um pouquinho mais de tempo lá no final da aula, porque para o que eu planejei para o fim da aula. Então a gente aqui simplesmente vai explicar para eles, né, o que são Food Group,
Então, explicar que tem frutas, que tem vegetais, que tem laticínios, e sempre que a gente passar por aqui, claro, tocando aqui para tocar o áudio e fazer repetition da palavra umas 2 ou 3 vezes. Passamos para a próxima parte, que é outra parte que a gente também pode fazer direto na tela junto com os alunos, né? A gente aponta a imagem, pergunta para eles o que é, pede para eles falarem em inglês qual que é o grupo, a gente corrige, pronuncia se for necessário, né? Então aqui é meat, e aí depois vem fruit, e aí a gente vai fazendo isso com eles aqui na tela mesmo, com foco na pronúncia. Vamos para a próxima atividade, e essa atividade aqui eu sugiro que a gente pode pular, porque depois a gente vai ter um pouquinho de prática de conversação mais para o fim da aula, então para sobrar tempo a gente pula. Se for uma sala pequena, eu acho que até convém fazer, porque a gente pode ir repetindo as frases e pedindo para os alunos virem aqui na frente com o professor gravar. Se for uma sala muito grande, pode ser que não tenha tanta participação dos alunos, porque vão ser uns 5 ou 6 que vão só lá na frente gravar, então fica a critério do professor. Terminamos essa atividade, vamos aqui para a próxima, e aqui vai ser onde vai dar um foco maior no imperative. Então a gente vai tocar o vídeo para os alunos irem acompanhando, lembrando de deixar a legenda ali, e conforme for aparecendo aqui do lado as palavras, a gente vai fazendo repetition com eles para treinar pronúncia. Então depois que fizermos a repetition dessas frases que aparecem aqui do lado, que são frases que têm o uso do imperative, aí, ó, a plataforma às vezes faz isso, né? Às vezes ela sai da atividade do nada. Vamos entrar lá novamente. Estávamos aqui no imperative. Então a gente terminou o vídeo, vem a parte da explicação. Essa explicação, ela vai estar presente lá no handout do aluno, aqui no imperative. Então a gente faz a leitura, fazendo repetition dessas frases que aparecem aqui, desses exemplos, e aí a gente já pede para os alunos irem anotando aqui o significado dos verbos, de cut, slice, give me, pass me. A gente explica como é feito a parte negativa, don't cut. E se eu quisesse falar não fatie, como que seria? Don't slice. E se eu quisesse falar não me dê, don't give me. E aí a gente vai pedindo mais exemplos além desses 2 exemplos. E depois tem a explicação aqui do please, para eles deixarem a frase mais educada. E falando que o please pode vir tanto no começo da frase, quanto no final da frase com vírgula. Depois que a gente fez toda essa explicação, né, a gente vai passando lá na plataforma e eles vão acompanhando ali no handout deles e fazendo as anotações necessárias. Tem alguns exercícios também que vamos fazer também só na plataforma. Então essa aqui que eles precisam completar com os verbos, a gente pode até deixar aberto assim a tela um pouquinho, fazer repetition das palavras, desculpa, não verbos, fazer repetition aqui das palavras e falar então que eles têm 1 minutinho para olhar e completar mentalmente essas frases. Depois que a gente deu esse 1 minutinho, a gente pode vir aqui fazendo a checagem com eles, né? Lembrando que a checagem assim eu não peço para eles lerem a frase completa, tá? Porque o objetivo aqui é um objetivo mais gramatical, então nesse momento eu não tento dar foco na pronúncia, até porque pode inibir a participação deles, eles acharem que eles vão ter que ler esse texto todo. Então eu falo, ó, só no primeiro espaço, o que é? E no segundo, e no terceiro, e aí a gente continua. Próximo exercício, eles precisam colocar as frases em ordem, e aí pode fazer a mesma coisa, né? A gente repete aqui, ó, let's repeat, please, cheese, pass, me, the. Agora vou dar 30 segundos para vocês, na cabeça de vocês, colocar em ordem. Eles colocam em ordem, a gente pede para um voluntário, ou a gente pode fazer a técnica de surpresa e chamar algum aluno para responder. A mesma coisa com o outro que tem aqui, e aí a gente continua fazendo isso com esses exercícios de colocar as frases em ordem, porque eles vão estar só aqui na plataforma, eles não estão lá no handout. Por fim, o próximo exercício é um exercício de praticar a pronúncia. Eles vão praticar aqui a pronúncia dos comandos de fazer uma receita, de pass, me, cut, slice. Essa atividade eu também não vou fazer com eles, eu vou pular essa atividade. E aí, antes de fazer essa atividade final, que é Preparing a Meal with Friends, a gente vai para a última atividade que eu preparei no handout aqui para essa aula. Na aula anterior,
na aula espelhada 1, eu pedi que os alunos trouxessem para a próxima aula, cada um trouxesse uma fruta. Qualquer fruta que eles quisessem, qualquer aluno traz uma. Maçã, uma laranja, uma banana, porque a gente vai fazer nessa aula uma salada de frutas. E para fazer a salada de frutas, a gente vai praticar o que eles aprenderam hoje na aula, que é o imperativo. Então, como que seria feito isso? Dividiria os alunos em grupo, cada aluno com sua fruta, né? Então, eles divididos em grupos, e aí pode ser grupos de 5 pessoas, grupo de 6, o professor que decide, e eles vão fazer a salada de fruta. Mas, para fazer tudo que eles fizerem, eles precisam primeiro dar o comando em inglês ali entre eles. Então, eu vou fazer repetition das frases que nós temos aqui, ó. Então, ok, guys, so let's repeat. What do I do? Eles repetem. De novo, what do I do? Eles repetem. O que é o what mesmo? O que é I mesmo? O que é do? Então, o que quer dizer essa pergunta? É o que eu faço. E aí nós temos as respostas. Ó, let's repeat. Pass me the... Eles repetem. Ou então, pass me some. E aí a gente pode relembrá-los o que é some, que eles viram lá na primeira aula espelhada. E eu faço isso explicando tudo que nós temos aqui, todos esses comandos. Então, what do I do? Pass me the, pass me some, slice the, slice some, help me please, here it is, here they are. Então, explicar para eles que here it is é quando a gente está entregando uma coisa só no singular. Por exemplo, pass me the apple. Ok, here it is. E here they are quando estamos entregando mais de uma coisa. Se falar, pass me the bananas. Here they are. Ok? E cut the or cut some. E aí a gente vai explicar que eles vão fazer e a gente quer ver, aí a gente pode pôr um desafio, quem vai fazer a salada de frutas mais gostosa, ou quem vai fazer a salada de frutas de maneira mais rápida, e a gente pode meio que brincar de Masterchef ali com eles, e a gente dá aí 10 minutinhos para cada grupo, e o professor vai andando ali entre os grupos e prestando atenção se eles estão falando inglês. E aí, se a gente vai premiar quem fez o melhor ou quem fez o mais rápido, a gente pode falar que se eles falarem em português, as instructions, os comandos, eles não ganham ponto. Deixa eles fazerem ali, dá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para eles fazerem a salada de frutas, e aí chega um momento então de comer e de aproveitar um pouquinho esse finalzinho da aula. A gente pode até depois puxar deles quais foram os comandos que vocês mais usaram, alguém usou algum comando na negativa, como que ficaria, e aí a gente finaliza a aula. Voltando lá no slide, tem aquela seção de o que aprendemos hoje, que pode ser feita a leitura, mas eu gosto de usar aqui do handout deles mesmo e fazer a seção What I Learned. Então hoje falamos sobre, e aí a gente puxa deles, sobre o que nós falamos hoje? Teacher, de receitas, mas o que a gente usa? Comidas. Então, hoje falamos sobre comidas, os nomes de comidas que aprendi hoje são, e aqui a gente pode puxar as comidas lá do começo da aula, a gente pode puxar food groups, quais foram os grupos de comida que vocês aprenderam. Para dar ordens e comandos, usamos o que a gente usa mesmo, então quando a gente está dando uma ordem, um comando, é um verbo, teacher, mas como que é o nome disso? Como que é o nome dessa forma? É um imperativo, ok? Então escrevam em imperativo ou imperative, que é a forma básica do verbo. Por exemplo, quem pode me falar um comando em inglês? E aí eles falam, pede para uns 2 ou 3 falarem, ok, agora cada um escreve aqui um exemplo. E se eu quisesse transformar esse comando numa coisa negativa, que eu quero falar para a pessoa, não faça tal coisa, como que seria? Que palavra que a gente usa? É don't, ok, escrevam aqui o don't. Quem pode me dar exemplos? E depois, para deixar o comando mais educado, qual palavra que nós usamos? Espera eles responderem. Please, ok? Então escrevam aqui please. E please pode vir no começo ou no fim da frase, do comando. Por exemplo, e pede para eles escreverem um exemplo aqui. Ok? Essa foi a aula que eu preparei para eles. Eu tentei colocar um pouco menos de coisas no handout dessa vez, para a gente sobrar um pouco mais de tempo no fim da aula, para eles terem esse momento de mais interação, que eles vão fazer a salada de frutas, mas usando o inglês, porque eles vão ter que estar usando os comandos ali, usando o imperativo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês aplicarem essa aula, depois volta aqui para comentar como foi. Lembrando que o material da aula vai ficar disponível aqui embaixo na seção de comentários. Thank you very much for watching and see you in the next video.
Bye bye!